Hora de conversar com Mônica Bergamo. A gente agora há pouco falou sobre essa nova pesquisa Genial Quest, divulgada nesta manhã, que mostra alguma recuperação, pequena ainda, inicial, mais uma recuperação na popularidade do presidente, uma queda na reprovação, e a Mônica já colheu algumas repercussões dentro do governo desses números que trazem boas e más notícias do ponto de vista do presidente, né, Mônica? Bom dia para você. É isso, Megali. Bom dia a todos. Pois é, a pesquisa traz boas notícias, mas também aponta problemas para o Lula, o Megali, na visão de integrantes da cúpula do governo com quem eu conversei logo cedo. Qual é a boa notícia? Óbvio, a melhora na avaliação dele. Qual é a má notícia? O que essa pesquisa sinaliza? É a de que a melhora, ao contrário do que pode parecer, não está calcada no enfrentamento do governo às medidas do Donald Trump. As medidas do Donald Trump são desaprovadas por 72% dos brasileiros. Portanto, o Lula vai nesse vácuo e poderia estar sendo beneficiado por isso. Só que há demonstrações ali claras de que essa melhora já vinha acontecendo e essa melhora ocorria claramente por causa da percepção de que a economia estava melhorando. Se a gente olhar a curva, Megali, dos dados das perguntas sobre economia nessa mesma pesquisa, em março, Megali, 56% diziam que a economia piorou, né? Tinha piorado em março. No começo do ano. Depois, isso caiu. 48% diziam em março que a economia tinha piorado. E agora 46%, ou seja, as pessoas estão achando que a economia está melhorando. Né? E essa curva de percepção de que a economia está melhorando, ela coincide com a percepção de que a inflação de alimentos também está melhorando. E de fato a inflação de alimentos tinha parado de cair. Então, os preços dos alimentos pararam de subir, a percepção de que há uma melhora na economia veio ocorrendo e houve essa melhora, portanto, na avaliação do Lula. Né? O Trump ajuda nisso, por quê? Porque o Trump faz as más notícias contra o Lula desaparecerem, né? Tira do Lula muitas responsabilidades sobre coisas que estão acontecendo. Porém, Megali, qual que é o porém? O que ela sinaliza? Bom, se a melhora do Lula está calcada na melhora da economia, e essa percepção da melhora da economia está calcada na percepção de melhora da inflação, a gente vai ter um problema a partir de 1º de agosto. Por quê? Porque se o Trump mantiver as sobretaxas, como ele está sinalizando que vai manter, se ele não retirar essas sobretaxas, tudo isso pode virar de ponta cabeça. O dólar, no momento seguinte, explode. E quando o dólar explode, a inflação sobe. Quando a inflação sobe, as pessoas ficam desapontadas, ficam irritadas com o governo. Né? E isso está fora do controle do presidente Lula e do governo. Eles têm que convencer o Trump a retirar essas tarifas, eles estão querendo mobilizar, inclusive, empresas americanas para convencê-lo disso, mas se as tarifas não caírem, se essas sobretaxas não caírem, a tendência é que o dólar suba muito. O dólar, me disse uma pessoa do governo, não está subindo muito ainda, subiu, mas não muito, né? Não bateu 6, não foi para cima. Por quê? Porque ainda há uma dúvida se o Trump vai ou não recuar, né, dessas medidas. Então não há uma aposta firme contra o dólar. Mas se essas medidas prevalecerem, sim, o dólar sobe e a inflação sobe quase que imediatamente. Então a boa notícia, Lula melhora. A segunda boa notícia, melhora por causa da economia, acaba sendo uma sinalização de que tudo isso pode desabar logo adiante, Megali. Por isso que a tensão é muito grande. A briga contra o Trump é boa, mas não pode durar. Ela tem que ser resolvida até agosto. E o Trump fez um estrago tão grande, Megali, um estrago tão grande, que também para o Bolsonaro não é bom que essa briga dure muito, né? Por incrível que pareça. Então ele jogou uma bomba aqui dentro do Brasil que fez estrago para o Tarcísio, para o Bolsonaro e pode fazer um grande estrago para o Lula também, Megali. O Trump deu um presente para o Lula caso recue. Caso não recue, vai ser um abacaxi, né? Se ele recuar. Se não recuar, vai ser um abacaxi terrível pro governo descascar, porque aí é inflação, aí é crescimento comprometido, é recessão, é tudo de ruim que pode acontecer. É o nosso segundo maior parceiro comercial. Tem jeito.
Não tem, se eu não vendo para os Estados Unidos, eu vendo para fulano. Não tem quem compre a laranja do Brasil, o aço do Brasil, no volume que os americanos compram. Não existe. Ô Mônica, mas no final das contas, popularidade é supermercado, né? O cara tá conseguindo fazer a compra, se a dona de casa tá conseguindo comprar uma carninha para a família, tá? A popularidade não importa o que esteja acontecendo. Você vai lembrar, 2005, o governo Lula, o primeiro governo Lula, uma crise terrível do mensalão, ele você colheu notícias sobre esses bastidores. Exato. Lula chegou a ser aconselhado por pessoas próximas a renunciar. Né? Não tem, esse governo acabou. Aí veio o crescimento de 2005, que foi de 7 e alguma coisa, né? Puxado pela explosão das commodities, e Lula dançou uma valsa, né, na eleição de 2006 foi contra o Serra, né? Ele ganhou do Serra. 2006 foi contra o Serra, sim. Não, foi com o Alckmin. Foi com o Alckmin. 2006 foi Alckmin. 2010... Com uma facilidade espantosa. Foi Dilma contra o Serra. No final das contas é isso, né? Se a população está com dinheiro no bolso, todo o resto é secundário, né? É isso. E o Trump mantendo o Brasil sob uma intensa pressão, num primeiro momento é bom realmente, mas num segundo momento, se ele mantiver essas sobretaxas, a situação pode complicar. Não apenas para o Lula, mas também para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não vai ter como escapar da responsabilidade. O Megali, as pessoas vão culpar o governo Lula, mas também o Bolsonaro tá até o pescoço nisso, né? Tanto que ele tem dado entrevistas tentando se desvincular, falando, não, o Trump colocou as taxas, mas a gente queria as sanções ao Alexandre de Moraes. Isso o Eduardo Bolsonaro tem repetido também, e é algo em que eu acredito. Eles queriam sanções ao Alexandre, não estava nos planos que o Trump fosse tão longe, né? Mas ele foi, e eles não controlam o Trump, né? Ninguém controla o Trump. Então a situação tá tensa para todos, para o Bolsonaro, para o Lula também. A ideia era sanções ao Alexandre de Moraes, fazer um escarcéu ao Alexandre de Moraes, unir toda a base da direita contra o Alexandre de Moraes, e não esse estrago, né, em que a própria direita se divide. Né? Você vê as brigas que estão surgindo aí, não são do nada. Eduardo contra Tarcísio vai no Supremo, faz aquela coisas atabalhoadas, cai na conta do Bolsonaro, e, enfim, desarranjou tudo, né, o Megali? Não apenas, por enquanto desarranjou mais para a direita, mas pode desarranjar bastante para o governo, se ele mantiver essa pressão. A Alessandra é nossa ouvinte, e ela diz aqui, mas a gente até comentou um pouco mais cedo, Megali, se os Estados Unidos compram do Brasil, é porque não tem lá. Eles também vão sofrer. Vocês têm falado pouco dos impactos que vão ocorrer lá se o Brasil deixar de vender aço, laranja. A gente falou agora há pouco, né? Será que é uma estratégia considerada pelo governo brasileiro? Megali levantou essa questão. Deixar acontecer? Aceitamos as tarifas e vamos ver quais os efeitos lá? Espera os efeitos lá, mas aí o problema é que enquanto os efeitos não chegam lá, eles vão nos castigar aqui, né? Isso, exato. É uma estratégia arriscada, mas pode ser uma estratégia. Porque, né, Mônica, como é que você vai negociar com um cara que fala, eu faço porque eu posso? Eu acho que o governo está adotando a estratégia de negociar, sim, urgentemente. Né? Diz que está sentado à mesa permanentemente à disposição para conversar, tem que ver se o Trump quer conversar. Porque o que me disse também uma pessoa da diplomacia é que não adianta ficar falando com a diplomacia americana, não adianta ficar falando com ministérios dos Estados Unidos, porque só tem uma pessoa que decide e todos ficam na espera desta única pessoa, que é o Donald Trump. Agora, o que o governo está tentando fazer é envolver empresas, com a ajuda das empresas brasileiras, e envolver empresas americanas para fazerem pressão para que o Trump recue em muitas dessas sobretaxas. Vamos ver, não é uma situação boa para ninguém, apesar da festa inicial aí, porque realmente um ataque desse tamanho ao Brasil não poderia ser visto de forma positiva, e a pesquisa está mostrando aqui, né, Megali? 72% desaprovam o que o Trump está fazendo. Então, incrível que alguém não é algo aprove. que... Hã? Incrível que alguém Sim. aprove, né? Aqui, a afirmação de Trump de que a relação comercial entre os países é injusta. Está correta ou incorreta? Incorreta. Né? Trump está fazendo bem ao vincular o Bolsonaro a isso? Não, está errando. Está incorreto. Trump está certo ou errado de impor taxas por acreditar que é uma perseguição ao Bolsonaro? Está errado, 72%. Não tem ninguém que apoie essa loucura. Né? Mas, Trump tem direito de criticar o processo em que Bolsonaro é réu? 57% dizem que não, que ele não tem, não é o país dele, ele não tem que se meter. Mas a gente sabe que os Estados Unidos sim se metem, né?
Então aqui pelo menos não tem uma bomba caindo, mas tem uma bomba econômica caindo sobre as nossas cabeças. Estamos experimentando o que muitos outros países experimentam permanentemente. Vamos torcer para que entre mortos e feridos salvem-se todos. O Israel, nosso ouvinte, mandou aqui. O Trump mandou um filo por que quilo na nossa cara. Foi mandou ver um filo por que quilo. Então passou. E Mônica Bergamo volta amanhã com outros assuntos sempre exclusivos. Boa quarta-feira para você, Mônica. Até Até amanhã.